Fala, fala pessoal, vamos por aqui de novo, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal. Meu nome é Diego, sou servidor aqui do MP aqui do Rio de Janeiro. Sou também um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e aqui do canal também Mente de Concurseiro no YouTube. A gente lança vídeos para conversar com vocês sempre às terças e quintas. E então já aproveita, se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha e manda um alô pra gente lá no Instagram também, @mente de concurseiro, _oficial, pra gente saber se tá no caminho certo, se vocês estão gostando das coisas, se tem alguma coisa que a gente possa ajudar, enfim. E sempre comigo por aqui, tá o Júnior. Fala aí, Júnior. E aí, como é que você está? Tranquilo? Sou o Júnior, servidor aqui do TRT da Primeira Região, e eu e o Diego a gente fala aqui para todo mundo que quer estudar e passar em concursos públicos de uma forma geral, mas especialmente para as pessoas que querem fazer concursos de nível médio que cobram algumas noções das matérias de direito. Foi a nossa experiência em provas e é onde a gente consegue acabar ajudando mais, né? É isso. Hoje a gente vai conversar é, a gente vai conversar sobre uma coisa interessante, que é como a gente aproveitar melhor os horários, como posso dizer, os intervalos, momentos ali relativamente ociosos, para complementar o estudo de alguma maneira. Isso daí é uma coisa que é legal, é interessante, e eu confesso que eu nunca vi ninguém comentando nada nesse sentido. Então é uma conversa que a gente vai ter com vocês que, se vocês pararem para pensar, pode ser bem útil até. Porque, pelo menos comigo, muitas vezes, quando tem algum tipo de imprevisto no meu dia de estudos ali e tal, eu tento sempre, na medida do possível, claro, no meio do imprevisto, ver se tem algo que eu possa fazer para poder compensar o estudo que eu deveria estar fazendo, mas por aquela emergência ele não vou fazer. Então, sei lá, digamos que eu lembrei bem em cima da hora que daqui a uma hora eu tenho uma consulta no médico marcada. Então aí eu tento já é, ver se as videoaulas que eu vou assistir no dia, se eu consigo colocar no celular ali rapidinho para assistir, se eu tô com internet suficiente para assistir direto, assim, online, caso não dê tempo de passar para o celular, alguma coisa nesse tipo e tal. Então, pelo menos para mim, serve um propósito muito legal criar esse hábito, porque, primeiro, ajuda a gente a cumprir a nossa rotina, né, de estudo aí, e, assim, não menos importante, ajuda a passar o tempo, né, em coisas, enfim, tediosas, como esperar, ou ficar em uma fila, ou, enfim, qualquer coisa desse gênero aí. E para a gente, querendo estudar para concurso, vem bem a calhar, né? A gente conseguir aproveitar esses momentinhos aí, em vez de ficar entediado ou perdendo tempo com alguma outra coisa que não vai ajudar a gente conseguir aproveitar esse tempo de forma que ajude a gente a passar no concurso, né? Pois é, e às vezes são coisas até que não são necessariamente imprevistos, né? Mas que faz parte do cotidiano ali. E se a gente puder de alguma forma encaixar parte do estudo ali e liberar um tempo em alguma outra ponta, né? Fazer esse ajuste, jogar Aham. um bloco daqui para lá, outro de lá para cá, acaba que facilita, né? Porque fica mais dinâmico. Sim. Não tem uma coisa que eu fazia, agora não sei se você vai lembrar. E com isso eu vou até fazer um merchanzinho aqui de outros vídeos nossos aqui que a gente já falou, especialmente do vídeo sobre resumos ou grifos, que eu vou deixar até aqui no card depois para você assistir. Quando eu completar a linha de raciocínio, acho que você vai entender o que eu quero dizer. Não sei se você lembra que eu fazia uma espécie de uns áudios personalizados usando o MP3 Player. Isso já entrega um pouco Lembro, da idade que eu fazia, lembro. que você falou agora ali de nem todos esses horários são exatamente imprevistos, e nem todos esses momentos de espera são exatamente imprevistos e tal. Aí tinha uma coisa que eu fazia que era o seguinte: eu tinha mapeado todos os momentos de espera, vamos colocar assim, os momentos ociosos da minha semana. Às vezes era um período de assim, um ônibus que eu pegava que era um pouquinho mais curtinho,
um caminho que eu fazia normalmente até a padaria ali perto de casa, que é isso, era um caminho que era desprezível, mas que tinha uns minutinhos ali que ainda valia a pena. Aí eu fazia uma coisa que acho que dá para unir aí, uns 3 métodos de estudo ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar. O primeiro é o seguinte, que nem eu falei, do resumo ou do grifo. Você tem o seu material ali de revisão. No caso, às vezes você faz seus resumos, ou você faz seus mapas mentais, ou você faz seus grifos, enfim. Uma vez que você conseguiu fazer isso, significa que você entendeu a matéria. Aí depois, você tem uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, que o melhor método de você aprender é você ensinar para alguém. Então, Uhum, só que nem todo mundo vai ter alguém para ensinar. O que que eu sim. fazia em relação a esses áudios? Aí o Diego me disse, lembra depois. Eu pegava esses resumos que eu tinha nos meus cadernos e eu tentava fazer áudios específicos com o tamanho exato desses tempos que eu tinha. Então eu tinha uns áudios que eu ia assim, que era do tamanho certinho para eu ir e voltar da padaria, esses áudios que eram certinhos para eu fazer esse trajeto de ônibus específico ali que eu sabia quanto tempo mais ou menos demorava. E qual que era o legal disso? Primeiro que eu dava preferência para esses áudios, para as dificuldades que eu tinha. Então, coisas que eu necessariamente precisaria revisar depois, ou que eu precisaria reforçar, eu gravava esses áudios ali naquele tempo mais compacto. E outra coisa é que, às vezes, eu ter que gravar naquele tempo específico fazia meu cérebro acabar, acho que, tendo que ser um pouco mais criativo na hora de explicar, para mim mesmo, no caso, para o meu eu do futuro que eu vi aquele áudio ali, aí fazia eu conseguir focar ainda mais no que era mais importante. Assim, sei lá, se eu já tinha um resumo, daquele resumo, o que é o mais importante, por exemplo, para caber ali em 10 minutinhos de áudio, em 5 minutinhos de áudio, dependendo, às vezes, do contexto. Lógico, eu tinha uns áudios que eram maiores também, porque às vezes eu tinha uns trajetos que eram de 1 hora de trem, alguma coisa que eu nem sempre botava aula para ouvir, que na época que a gente estudava era comum, às vezes, a gente gravar aulas mesmo presenciais que a gente fazia para a gente ouvindo depois, mas esses áudios nem sempre eram bons de ouvir no trem. Então, às vezes, eu preferia eu mesmo de explicar de novo aquela matéria para mim, gravando na MP3, porque isso fazia com que eu conseguisse ouvir o áudio ali no trem, apesar daquele barulho do trilho, apesar do pessoal vendendo coisas no trem, apesar da gritaria, apesar de festas Sim. aniversários eventuais que estavam acontecendo por ali. Enfim, então acho que essa é uma dica maneira de você às vezes, mapear esses tempos livres ou de espera, ou às vezes até especular, que nem o Diego falou, às vezes você está numa consulta, você está numa espera de banco, você está alguma coisa, você especula, tá? Você faz os áudios, às vezes com uma duração específica desses intervalos que você já sabe que você vai ter na sua semana, o que vai te forçar a conseguir explicar aquilo para o seu eu do futuro, né? Pode-se dizer assim. E às vezes você faz uns outros aleatórios também para esses outros momentos de espera, sabe? Porque tu vai juntar ali, você revisar o seu resumo, com você explicar alguma coisa e com você revisar posteriormente também esses áudios que você vai criar em diversos momentos que seriam, na teoria, momentos mortos, né? Momentos que você talvez não estivesse estudando. E eu acho que assim, aqui no canal a gente tem uma sinergia muito legal, porque a gente consegue passar para vocês, além das coisas que dão certo para a gente, né, assim, de uma forma geral, a gente consegue passar para vocês é, a nossa pegada das coisas, né, a maneira que a gente enxerga as coisas. E assim, por sermos duas pessoas e em alguns pontos bem diferentes aí, a gente consegue mostrar, enfim, coisas por ângulos diversos, mas mas igualmente válidos, assim, né? Por que que eu estou falando isso? Porque eu me incomodo muito com a espécie de doutrina que se tem pela internet aí quando se fala de estudo para concurso, onde muita gente passa a impressão de que só uma forma de fazer é certa, só uma forma de fazer dá certo, sabe? E se você não fizer tudo engessadinho daquela maneira que aquela pessoa X tá te passando, vai dar tudo errado para você, sabe? A gente vai meio na contramão dessa galera e assim, eu acho que eu falo pelo Júnior também quando eu digo que a gente acredita que existem diversos caminhos para o mesmo destino final.
Exato. A gente sabe? mesmo funciona de uma forma muito diferente, foi o que você falou, né? Muita coisa Pois que é, funciona para mim funcionava para você e vice-versa. não, então, e o que me fez ressaltar isso agora, né, particularmente, é que assim, é como eu falei justamente nesse vídeo que o Júnior mencionou, dos resumos e grifos e tudo mais, que, por exemplo, para mim, para mim, não é que, só para ficar claro, não é que eu não veja utilidade ou importância em resumo, esse tipo de coisa, sabe? Pelo contrário, eu até acho que ajuda muito mesmo. Mas, tipo, se for eu por mim mesmo, o custo-benefício que eu vou ter com o resumo vai ficar muito debilitado com quanto elevado vai ser o custo para eu poder montar o resumo, sabe? Tamanha é a bagunça e desorganização da minha cabeça. Então, assim, ainda que porventura eu consiga montar um resumo excelente ali, aquilo vai me tomar tanto tempo e tanto esforço que no final das contas o custo ainda vai ser um bocado maior do que o benefício, entende? Sim. Então, assim, por exemplo, esse tipo de coisa que o Júnior deu exemplo aí, de gravar um áudio e tal, enfim, com explicações, com resumos, ou, sei lá, artigo de lei, qualquer coisa que seja, para mim, de repente, já não ia ficar tão interessante eu fazer. E se eu fosse, por exemplo, pegar pronto do Júnior, ainda que fosse ajudar, ainda não ia ser tão útil quanto foi para ele mesmo, porque ele aproveitou os dois lados da coisa, né? Ele aproveitou tanto o esforço que ele teve que fazer para poder montar o raciocínio daquilo ali, quanto a própria repetição que vai vindo daquela explicação. Sim. Então, assim, para mim, esse tipo de coisa já não ia rolar tanto, sabe? Eu não ia ter. Por exemplo, para mim, algumas coisas dão certo que para muitas pessoas, e aí eu não sei dizer exatamente o porquê, nem se é a maioria, mas assim, pelo menos a maioria das que eu já falei isso, né? Me dão um retorno de que para elas não funciona, né? Então, mais um exemplo de coisa que dá certo para uma pessoa e não para outra. Então, por exemplo, como eu me distraio muito fácil, muitas vezes, dependendo do assunto da aula ou da leitura, eu tenho que fazer alguma coisa em paralelo que não tome muito raciocínio. Então, por exemplo, se eu estiver vendo uma aula ali que tá meio arrastada e tal, de repente a matéria o professor não é muito bom, o ideal é que eu faça alguma outra atividade que não exige raciocínio, mas que me faça fazer algo que vai me impedir de me distrair. Então, o que eu costumo fazer eu ouço aula ou assisto aula lavando louça, sabe? Isso dá muito certo para mim, porque lavar louça não é uma coisa, Não. lá muito complexa, sabe? Tipo, E é um momento todo. de espera, é um momento morto também, desse que a gente fala. Sim, sim. E aí, esse tipo de coisa dá certo pra mim, mas não dá certo, pelo menos para a maioria das pessoas que eu faço esse comentário, sabe? Porque elas já. Porque aí meio que sai pela culatra, porque aí a pessoa que tem a facilidade de focar em uma coisa só, se ela divide isso, aí, tipo, a atenção fica pela metade, sabe? Sai meio às avessas aí. Ou Então, vai isso meio estudar que. bem, ou vai ficar na próxima refeição comendo a comida nova e a velha junto, comendo a sobra. Entendeu? Isso vai muito na direção do que a gente estava falando, que assim, tem coisas que vão funcionar maravilhosamente bem para umas pessoas e outras para não, sabe? E para outras não vai funcionar de jeito nenhum. Então, tipo, lavar louça, ou de repente aspirar a casa, coisas que eu faço em paralelo, mas que você não precisa raciocinar, para Uhum. mim dá super certo, sabe? Mas para outras pessoas já não dá. Tipo, pro Júnior, esse lance dos resumos, pô, quebrava um galhão. Mas para mim, de repente, já não ia ser um uso tão Gente. benéfico do tempo, né? No quadro geral das coisas. É, então, assim, isso tudo para poder ratificar que a ideia é que, como sempre, as coisas que a gente passa aqui para vocês, os métodos
do que a gente acredita e que a gente sabe que dão certo, a ideia é, a gente passa algo em essência que você vai adaptar para a sua realidade. É mais ou menos isso, Sim. entendeu? Então, assim, a gente também não tem muito essa coisa de se vender como especialista ou querer passar uma verdade universal, sabe? A gente passa a ideia de algo e na esperança de que vocês consigam pegar a essência desse algo, incluir na rotina de vocês da melhor maneira possível e tirem o proveito que a gente sabe que esse algo pode proporcionar. Uhum. Então, isso é bem legal, assim, porque é, deixa o estudo mais dinâmico e diminui as chances, né, Júnior, de as pessoas acharem que tem um caminho certo e único, né, para poder chegar lá. Com certeza. Assim, até nesses contextos que a gente está falando, sei lá, em qualquer momento de espera, aí pode botar de novo um trânsito aí, um trem ou um ônibus de novo. Aí é aquela coisa, você hoje em dia tem diversas opções de métodos de estudo para esse tipo de situação. Hoje em dia Sim, você tem esses cursinhos todos online, que acho que, se não todos, praticamente todos, tem esses aplicativos agora que você consegue colocar no celular, que você às vezes consegue tanto assistir a aula quanto fechar ali, deixar o celular travado também para você ir ouvindo. Às vezes pode não ser exatamente o tamanho certo e tal, e você não vai ter trabalho de explicar, mas pode funcionar para você, às vezes, ficar ouvindo quantas vezes forem necessários sim, aquela aula. Ou você, às vezes, nesse contexto, pode preferir ler. Então, você, às vezes, pode ou imprimir mesmo alguma apostila para você ir lendo num caminho, para você, ou ter sempre alguma apostila à mão, tanto no celular, às vezes na nuvem, sim, ou nesses sim, aplicativos ali. Depende da tua disponibilidade. Se você, às vezes, está estudando por materiais gratuitos, o que você pode fazer? Você pode organizar na nuvem. Você bota ali uma pastinha na nuvem, aí tu deixa ali umas apostilas com uns PDFzinhos. Talvez, aí se você for da galera do áudio, deixar uns áudios ali para você. Se você tiver questões, você deixa questões ali também. Porque quando você, às vezes, estiver numa consulta, num banco, num caminho entre um lugar e outro e tal, você vê ali o que funciona melhor para mim ou o que, às vezes, nesse momento tá melhor de eu fazer. Porque isso, às vezes você pode funcionar melhor lendo, mas hoje talvez você esteja com muito sono. Aí, se você começar a sim, ver aquele negócio, especialmente se for no celular numa telinha pequena, você pode ficar com sono ali e ficar com vontade de dormir. Então, nesse caso, pode ser melhor você ouvir um áudio, quem sabe, às vezes, botar uma aula ali. É, no vídeo de estudo em casa, a gente deu umas opções, às vezes, de sites que tinham aulas gratuitas. Se você, às vezes, não está com um cursinho pago, você botar nesse site, ficar assistindo uma aula, às vezes, para poder estar assistindo ali e ter atenção focada numa coisa para evitar de ficar com sono, enfim. Tem diversos métodos aí de adaptação. Até se você. A gente chegou a falar disso em um outro vídeo, agora não lembro qual, mas às vezes você tem o seu maior tempo em deslocamento no dia. Acho que tanto eu quanto o Diego, a gente já passou por períodos da vida onde o maior período que a gente tinha de tempo era em deslocamentos. ah, Assim, sim, entre casa e disparado, trabalho, trabalho e casa e tal. Não existe como você não estudar nesses períodos se você não aproveitar o caminho junto. Então, sim, nesse contexto, às vezes, é, foi que nem eu falei da outra vez, se tu for muito próximo, tu for um cara muito sapo, tu consegue, às vezes, até fazer um resuminho ali, às vezes usando um Docs do Google, ou então algum outro aplicativo de texto. Só que nesse cenário onde está em deslocamento, acho que o grifo, que nem às vezes era a preferência do Diego, acho que pode ser melhor você usar ali, às vezes, o Acrobat para poder ir lendo o PDF, fazendo ali os seus grifos ali no material e fazer questão também, enfim. Você usar de todos esses recursos de e-book, de áudio, de vídeo, para você aproveitar ao máximo aí esses tempos de deslocamento e espera que você tem, e é isso, sempre tentando, como o Diego falou, adaptar a própria personalidade, né? Porque foi que nem a gente falou no estudo em grupo, tinha um período que a gente estava estudando, eu e o Diego, a gente estudava junto, quero dizer assim, no mesmo ambiente físico às vezes, mas cada um estudando de um jeito diferente. A gente começou do sim, mesmo jeito, mas depois assim, a gente foi cada um seguindo uma bifurcação nos métodos. A alma da coisa era parecida, mas cada um realmente adaptando
cada É detalhe. porque acaba também que. E aí a galera pode até confirmar isso aí nos comentários, porque a gente também vai meio que descobrindo o que que dá certo pra gente, meio que na tentativa e erro, né? Então a Exato. gente testa isso, se o resultado for bom, mantém, se não for, vê de novo, vê se foi o jeito que fez e tal, até a gente conseguir consolidar ali um plano de ação. Sim. É isso. É assim, o que a gente tenta fazer às vezes aqui é tentar falar os máximos de insights do que a gente fez no decorrer do nosso estudo para assim, para você às vezes precisar pular, não precisar passar por todas essas etapas, porque uma vez que você já tenha todas essas opções ali no seu leque, né, você já consegue ver, pô, eu tenho essas opções aqui. Às vezes você só com essas, só sabendo as opções, você já tem um insight do que funciona melhor para você. E se você não tiver, você já sabe pelo menos a listinha do que ir testando, porque a gente quando começou o nosso nível ali no estudo era tão básico, mas tão básico, que a gente não sabia nem sequer por onde começar. A gente quebrou muito a cara mesmo. Foram anos ali até conseguir ir lapidando a mesma coisa, né? Eu não estou nem E, exagerando quando eu digo que foram anos, não, porque foram, né? e esse negócio todo acabou me lembrando de uma história aqui, que quando eu trabalhava na defensoria, por muitos anos, o TRE do lugar onde eu trabalhava era numa casinha à parte, né? Tinha um local à parte só para o TRE. Mas depois de bem uns 8 anos, eu acho, o TRE foi para dentro do fórum onde a defensoria também ficava, inclusive para a sala do lado da minha sala ali. Uhum. E acabou que eu fiz amizade com o pessoal lá, super gente fina, assim, aí de vez em quando eu ia lá para poder bater um papo com eles e tudo mais. E eu gosto muito de conversar sobre essas histórias, assim, sabe? O que as pessoas passaram, os pulos que elas deram para poder passar em concurso, essa coisa toda. Sempre é o tipo de coisa que quando eu estou conversando com alguém de algum órgão, eu tento, de alguma maneira, evitando ser muito invasivo, mas assim, tentar dar deixa para a pessoa contar a história dessas coisas Uhum. assim, porque eu sempre gosto de ouvir. E eu lembrei que tinha um colega lá, servidor do TRE. Na verdade, eu acho que ele já era até o chefe lá daquela sessão, que ele estava falando que quando ele passou para o TRE, na época, ele era motorista de van. É mesmo? Motorista de van. O que que ele fazia? Ele botava a aula no celular e aí ficava com um fone só, de um lado só, dirigindo ali e ouvindo aula e tal, entendeu? E era a maneira que ele tinha para poder é, cobrir uma parte ali, né? Então, assim, mas pô, mas o cara tá dirigindo e tá ouvindo aula em um fone só, ele não vai absorver tudo, mas beleza, tipo, é o que falam, tipo, 10% de alguma coisa é mais do que 100% de coisa nenhuma, né? Se o cara tá Exatamente. ouvindo ali, tá dirigindo, sei lá, 1 hora na ida, 1 hora na volta, e nessa 1 hora ele consegue absorver, sei lá, 15 minutos do que foi falado, já são 15 minutos, sabe? 15 minutos a mais do que ele ia ter se ele não fizesse nada, ficar só dirigindo. É o que eu penso. É aquele clássico do feito é melhor do que o perfeito, né? Justamente. E às vezes é você saber quando você usar. Se você tem um tempo, por exemplo, quando eu estava, tinha uma época que eu estava fazendo, que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo curso no centro da cidade e o tempo que sobrava era o tempo que eu estava estudando, né, de verdade. Porque quando a gente está no cursinho, a gente não está estudando exatamente, a gente está fazendo, para mim, é como se fosse aquela pré, né, a preparação ali. Tu tem aquela primeira olhada na matéria para depois você aprender mesmo quando está estudando sozinho. Quando eu estava ouvindo a aula, quando eu estava ouvindo até esses áudios ou alguma coisa, quando eu estava, sei lá, quando eu estava fazendo academia, por exemplo,
eu não botava ali uma matéria que eu estava vendo a primeira vez. Eu não estava ali, Sim, essa aqui vai ser a matéria sim, que exige uma atenção e que eu estou vendo a primeira vez. Eu botava ali alguma coisa que eu precisaria revisar. Aí foi o que você sim. falou, às vezes, dentro desse contexto. O que nem foi com esse seu colega que era do TRE. Eu não absorvia tudo que eu estava ouvindo ali. Tinha vezes que eu me perdi ou que eu voava um pouquinho e tal, mas é isso que você falou. 10% é melhor do que zero. É aquilo. E fora que a gente fazer esse exercício da gente conseguir também estudar nesses momentos de espera e tal, vai acabar também ajudando com o que a gente sempre fala da constância dos estudos aqui também, né? Sim. Porque, bem ou mal, ainda que você tenha um monte de imprevistos ali no dia, se você consegue aproveitar esses momentos aí de deslocamento, ou momento que nem você falou, de que você está lavando uma louça, ou qualquer coisa do gênero, você, pelo menos, se você teve algum imprevisto de verdade que te impediu de estudar naquele dia, você, pelo menos, está cumprindo essa tabela de uma revisão mínima, básica, pelo menos, de uma matéria que você tem mais dificuldade ou alguma coisa parecida com isso. Às vezes, isso pode ser uma outra fonte boa de revisão mesmo de matérias que você já viu. Então, você botar um áudio de aula no 2.0 para você revisar coisas que você já viu, você ouvir esses áudios que você mesmo gravou também. Enfim, você usa todos esses momentos de espera ou de atividades que você não conseguiria estar estudando para efetivar revisões mesmo de Não, coisas. e dependendo do contexto, dá até para ver matéria nova também, tipo, sei lá, se você tá num, num, num consultório médico, onde você sabe que vai demorar a ser chamado, por exemplo, É, beleza, você consegue, obviamente, dependendo de como tá ali, de cheio, vazio, barulho, não barulho e tal, é, você conseguiria, né? Não é que assim, é o que a não é que gente você tem fala, que tipo, olhar a realidade do momento. sim, exatamente, tipo, não é que todo mundo vai conseguir e nem que toda situação vai deixar isso ser possível. Mas assim, dependendo do contexto, se o tempo que você está ali for alguma coisa fixa ou pré-determinada, então, por exemplo, você está numa fila grande de banco, sabe? Você sabe que nada vai acontecer até a pessoa que está na sua frente ser chamada, sabe? Então, pelo menos, enquanto tiver mais de uma pessoa na sua frente, você sabe que sua obrigação vai ser só ir caminhando. E tem Então, se algumas você situações. Eu digo, Não, então se você for o tipo de pessoa que consegue, sei lá, é, ouvir uma aula nesse contexto, enfim, ou dependendo da matéria também, é tudo questão de adaptação e questão de tentativa e erro mesmo, né, para ver se dá certo ou não. exatamente. Eu que nem ia falar, é tudo questão também de como está o seu tempo. Se, Sim, por exemplo, nesse cenário que eu falei do deslocamento, se o deslocamento é a tua sua principal fonte de tempo, você não vai ter outro jeito a não ser que se acostumar com isso. O que eu quero dizer? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro e conhecer o trem de Bangu até o centro da cidade, no ramal de Santa Cruz, no horário de rush, qualquer coisa, coloca até aqui nos comentários. Diego conhece muito bem porque ele também pegava o mesmo trem que eu. Agora, era a maior parte do meu dia onde eu passava, dentro daquele trem e dentro de outros ônibus aí que eu tinha que acabar pegando. Então, de início, era uma parada que assim, me atrapalhava um pouco, barulho externo e tal, eu não conseguia me concentrar muito bem, mas o tempo foi passando, acabou que eu conseguia depois me concentrar enquanto eu estava estudando, eu conseguia com fone ignorar o que estava em volta, eu conseguia ler, na época ainda não tinha smartphone, mas eu sempre tinha impresso alguma coisa para eu poder ir lendo e tal, então eu conseguia ler, ou então eu conseguia ouvir essas aulas, tipo, que nem o Diego falou, aulas novas, inclusive mesmo, para pegar a matéria, porque era isso, já fazia parte do meu cotidiano. Então, aquele momento do trem era o momento onde eu acabava tendo que ler matéria nova, assistir matéria nova e, eventualmente, até fazer exercício. Eu evitava exercício no trem, eu esperava tentar chegar em casa, ou chegar, às vezes, dependendo ali no contexto de um outro ônibus que eu pegava, mas quando era necessário, eu acabava tendo que fazer também. É o que a gente sempre fala aqui, você tem que adaptar a sua realidade ao seu estilo de vida, né? e quem for como eu, que não consegue ler em ônibus, por exemplo, eu fico.
extremamente enjoado quando eu leio qualquer coisa em ônibus, carro, essa coisa assim. Às vezes, 2 mensagens de WhatsApp é o suficiente para me deixar enjoado até o final da viagem, independente do tempo que ela for durar. Então, assim, até isso. O Júnior falou isso um pouco mais cedo, e é verdade. É você tentar se municiar de tantas formas de estudo ali quanto você conseguir. Hoje em dia, por exemplo, todo o meu material de estudo, todo ele, 100%, ele fica na nuvem. Até quando eu tô em casa, eu uso lá, né, da nuvem, até para se eu fizer alguma alteração, assim, alguma coisa, já ficar salvo lá. Então a ideia é que você tenha tanto texto quanto eventualmente áudio, enfim, coisas diversas para você poder usar nas situações que possa acontecer. Porque, por exemplo, em trem, né, eu consigo, se o espaço físico permitir, eu consigo ler, por exemplo, conseguiria ler de boa, assim, sem Aham, normal. Mas em ônibus não, sabe? Então, de repente, no ônibus eu ia ter que ter algo para ouvir, e no trem eu poderia tanto ouvir quanto ler, sabe? aham. Então, tem essas especificações aí. Então, a ideia é que a dica principal é tenta separar do seu material aí o que você pode deixar ali é, na nuvem. E aí, quando a gente fala nuvem, se porventura alguém não tiver muito por dentro, dá uma olhada dá uma pesquisada no Google, por Google Drive, enfim, coisas do tipo, Dropbox, coisas desse gênero, e dá uma olhada para poder entender melhor o que que é, mas basicamente são servidores assim remotos onde você manda arquivos e você consegue acessar de outros lugares o mesmo arquivo, sabe? E aí a ideia é que você tenha seus materiais na nuvem para poder acessar dos mais diversos locais aí que você precisar. Então, acho que a mensagem que fica é, com o tempo, acho que todo mundo vai meio que sentir esse impulso de ir encaixando os estudos, seja por uma necessidade de cumprir o cronograma, que é muito possível de acontecer, né? Ou seja, porque é, é melhor estar estudando do que estar só ali sem fazer nada, entediado e tal. Por um motivo ou por outro, em algum momento você vai sentir esse impulso. E aí é legal que você já tenha seu material disponível ali da maneira que for te ajudar mais. Exato. Beleza? Pessoal, antes da gente se despedir por hoje aqui, eu vou lembrar para você que assistiu ou ouviu até aqui, para já se inscrever no canal, deixar o joinha, e manda uma mensagem aí nos comentários para gente, se vocês estão curtindo os vídeos, se vocês estão curtindo o conteúdo, porque é a maneira que a gente tem de saber se está no caminho certo, se a gente tá ajudando vocês. Então, tanto os comentários nos vídeos aqui, principalmente nos vídeos no YouTube, mas também as mensagens que a gente recebe lá no Instagram. É isso que dá um direcionamento pra gente, é isso que dá um gás pra gente saber que a galera tá curtindo, que, enfim, tem gente se beneficiando com nossos papos aqui, com conteúdo, com os vídeos e tudo mais. Então já se inscreve, deixa o joinha aí, manda o vídeo para alguém que possa curtir também, que possa se beneficiar de alguma forma. E é isso. Acho que por hoje a gente fica por aqui. Beleza. Pessoal, de verdade, como sempre, muito, muito, muito obrigado Valeu e mesmo. até o próximo vídeo. Valeu, galerinha.